Bem, vamos apresentar o nosso convidado. Muito obrigado ao Renato. Olha, o Renato é advogado e economista. Entre os seus títulos está o de coordenador do curso de MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, professor da Fundação Getúlio Vargas, presidente do Conselho Superior de Tecnologia da Informação da Fecomércio São Paulo. Obrigado por você estar aqui. Uma honra. Nós estamos aqui perdidos, falando de direitos na internet. E eu tenho uma informação, Renato, que o Brasil tem mais de 30 mil decisões judiciais relacionadas à internet, é isso mesmo? É verdade, e o Brasil é o país que mais processa o Google, né? O brasileiro ele tem uma forma de Processa o Google. Para quê? Para você retirar conteúdos impróprios do ar, para você procurar identificar criminosos. Aliás, nesse ponto o Brasil é muito rápido, é muito célere. Para você identificar alguém que praticou um crime na internet aqui no Brasil, nós temos aí ordens judiciais em torno de 24, 48 horas. Isso é muito rápido, isso é um ponto positivo para o nosso país. Mas quais são as fraudes? Eu estou falando de fraude, que é um dos itens que naturalmente você mais trata, né? Tem muitas fraudes. Nós temos muitos problemas. Que tipo de fraude? O sujeito hoje que ele usa a internet, ele fica confortável atrás do teclado, de uma tela, né? Aquele ambiente estéril. Ele ganha coragem e ele acaba praticando uma série de crimes. Desde os crimes contra a honra, as fraudes, o estelionato, o desvio de dinheiro da conta do consumidor. Ele também pratica muita violação de direitos autorais, ameaças, pornografia infantil, que é um crime abominável. Nesse ponto também, um ponto positivo para o Brasil, a legislação brasileira avançou. Nós temos hoje, para a pornografia infantil, vulgarmente a gente chama de pedofilia, a legislação talvez mais avançada do mundo. Porém, essas 30 mil decisões, que são 30 mil casos já julgados, a princípio aí nós devemos ter em andamento mais de 100 mil casos em andamento, indicam que nós temos problemas, né? Se nós temos casos, nós temos problemas. E por quê? Porque o brasileiro usa com muita intensidade, principalmente as redes sociais. No Orkut, por exemplo, o Brasil é o número 1, é o que mais utiliza as redes sociais. E o brasileiro, às vezes, ele passa aquela linha tênue, comportamental, ele acaba sendo mal educado e ofendendo alguém. E essa ofensa pode se dar por várias maneiras. Desde de alguém que teclando acaba xingando uma pessoa, acaba fazendo um comentário vexatório de uma pessoa, ou mesmo alguém que utiliza uma fotografia, trata aquela fotografia, modifica aquela fotografia e expõe a pessoa a uma certa humilhação. É isso que a gente estava falando antes. Vocês duas tiveram cada um num caso. Exatamente. No meu caso, colocaram a Maria Cândida pelada e nunca posei nua, e aí ia para vários links e nunca se achava a Maria Cândida pelada, porque eu nunca posei pelada. Mas existe lá no Google escrito o meu nome e relacionado à minha pessoa nua. É um exemplo típico da utilização indevida do nome dela, veiculando o quê? Procurando o quê? Dar mais audiência. É uma pessoa conhecida, você coloca a Maria Cândida pelada, você vai ter mais acessos. Para quê? Não para a foto dela, porque ela não tem foto, mas para um outro site. Mas, Renato, como é que ela deve agir? Como é que juridicamente? A sua pergunta é excelente. Então, por exemplo, eu tive um problema, eu tive uma fraude, eu sofri uma ofensa, recebi um e-mail ilícito. A primeira coisa que eu tenho que fazer, é importante a gente ter isso em mente, é preservar aquela evidência no seu formato natural, que é o formato eletrônico. Agora a gente não tem mais papel. Agora o formato é binário, é bits e bytes, é digital. E o digital muitas vezes ele não fica como papel assim físico, ele desaparece. E se a prova, se a evidência desaparece, como é que eu vou utilizar isso num processo judicial para condenar alguém? Então como é que eu preservo? Eu posso começar dando um comando no teclado, aquele PRT ou print screen, que vai tirar uma fotografia da tela. Eu posso dar um salvar como, eu posso chamar pessoas para que elas possam visualizar, posso imprimir, vou ter as testemunhas, posso imprimir, posso até ir a um cartório de notas e fazer um documento chamado ata notarial, documento com fé pública. Se aquilo sair do ar, eu tenho a confirmação oficial de que aquilo existia. E em algumas situações é importante e é necessário também fazer uma prova pericial oficial. Um perito, né? Mas como é que ela vai localizar o autor da brincadeira, entre aspas? Preservada a evidência, né? Qualquer pessoa que entra em uma rede, em especial na internet, que é a grande rede mãe, deixa um rastro, deixa um registro. Nós chamamos isso de log. Esse registro está vinculado a um comportamento, à conexão de uma pessoa. Então, por exemplo, ela identificou que alguém colocou, está no ar um site ou mesmo uma propaganda vinculando o nome dela. Vai ter ali o endereço www tal ou mesmo um e-mail relacionado a isso. Ali existe condições da gente conseguir identificar um número técnico que a gente chama IP. É como se fosse um número telefônico, né? O IP é o número de conexão que todo mundo que navega na internet ganha.
A partir desse número, a gente consegue saber qual foi o provedor de acesso. E tem vários, né? E aí o juiz, só para terminar, o juiz dá uma ordem liminar, isso é muito rápido, obrigando o provedor de acesso a fornecer os dados relacionados àquele IP. E nesse ponto o Brasil é muito rápido. E doutor Renato, assim, mas tem umas pessoas que são tão loucas que daí ficam mudando de computador e mudando de locais, enfim, para fazer coisas, tanto pornografia infantil, várias coisas. E como que faz para localizar essas pessoas? Você tem situações de maior e de menor complexidade. Claro que quando você tem aí um plano elaborado para uma prática ilícita, você vai ter mais dificuldade, realmente pessoas acabam usando lan houses, cybercafés, conexões abertas. Aliás, é muito importante, a pessoa não pode ter uma conexão sem fio na sua casa sem senha. Isso é muito sério, porque outra pessoa, um criminoso, pode usar e a investigação vai se voltar contra o proprietário daquela conexão sem fio aberta. Então, às vezes a gente tem mais dificuldade, mas normalmente se consegue identificar. É uma questão apenas de tempo. Então, mas essa pessoa vai ter que contratar um advogado, gastar dinheiro, enfim, você está sendo lesado e você vai ter que gastar para você tirar o seu nome e deixar seu nome limpo. Mas isso vira um processo judicial? Não. Vira processo, inclusive civil e criminal, dependendo da característica do ilícito. Com base em que legislação? Não tem uma legislação específica de direito eletrônico, certo? Então vocês julgam com base em quê? Mas é interessante, Cândida, porque esse é um desafio global. Como é que nós vamos harmonizar a legislação, adequar a legislação à evolução tecnológica? Isso é muito difícil, até porque o direito, por natureza, ele é atrasado. Então eu defendo a criação de varas especiais, de tribunais, né, com varas, com sessões especializadas em tecnologia. Aqui no livro? E que nós temos também essa discussão aqui. E que os nossos deputados criem na Câmara, no nosso parlamento, sessões especializadas, comissões especializadas em conseguir fazer o quê? Um estudo e também uma aprovação mais célere da legislação para que a gente possa efetivamente ter mais proteção.